Hoje nós teremos uma luta entre dois assassinos que se intitulam como a Morte, pois de um lado nós temos simplesmente o ex-militar que fez parte da Blackwatch, da Overwatch, etc. Porém, depois de experimentos acabou se tornando algo pior até mesmo do que a Morte, Reaper. E do outro lado nós temos a própria encarnação da Morte em formato de um lobo, Morte do verso da Dreamworks, do Gato de Bota, etc. Então vamos ver quem ganha entre esses dois caras depois da intro. Bom, falando um pouco sobre a força do Reaper, ele não tem tanto efeito de força. O maior efeito de força dele é ser comparável ao Windowmaker, que pode matar pessoas facilmente, porém não são grandes efeitos de força, então eu vou pular essa parte. Em resistência, bem, o Reaper ele tem grandes feitos de resistência, até como ser comparável ao Soldado 76, que sobreviveu a uma explosão maior do que construções, e ser comparável também em resistência ao Winston, o mesmo que sobreviveu a uma explosão do tamanho de um quarteirão sem sofrer muitos problemas. Ele recebeu a queima-roupa, ou seja, ele tem feitos bem interessantes de resistência, por incrível que pareça. Já falando da sua velocidade, bem, em velocidade o Reaper é comparável a seres como Soldado 76, que pode reagir a tiros, e ao Windowmaker, que pode lutar contra a Tracer, e eu irei deixar os feitos de velocidade da Tracer. Para ver, e a própria Windowmaker pode reagir a tiros, fora que ele é comparável ao Genji, que pode reagir a diversos tiros de laser a curta distância sem os menores problemas, o que poderia dar uma velocidade até mesmo um FTL para ele, já que o Genji reagiu a diversos tiros a curta distância, ou seja, assim, o Reaper pode ser FTL querendo ou não. Em AP é aonde ele se destaca, pois basicamente o Reaper consegue causar danos em personagens como Winston, o mesmo que, como eu disse, sobreviveu a uma explosão que devastou um quarteirão sem sofrer muitos problemas, fora que o Winston ainda sobreviveu a uma queda da altura das nuvens sem sofrer nenhum dano, ou seja, o Winston em AP teria o mesmo nível da sua resistência. Falando dos feitos de força do Morte, bem, o Morte até que é bem forte, ele conseguiu demonstrar superioridade em força ao Gato de Botas, o mesmo que foi capaz de ferir o Shrek, e também foi capaz de fazer um ganso gigante do tamanho, na verdade uma gansa gigante do tamanho maiores que construções, cambalear com extrema facilidade. E isso é um grande efeito de força em relação ao Morte, já que ele é muito superior em força ao Gato de Botas. Já falando da velocidade dele, bem, em velocidade ele é superior e já conseguiu dar blitz no Gato de Botas, o mesmo Gato de Botas que foi capaz de desviar de várias flechas lançadas contra ele, e fora que o Gato de Botas já foi capaz até mesmo de realizar um feito supersônico, e infelizmente eu não vou ter como mostrar porque eu não consigo encontrar, mas se eu achar qualquer coisa eu vou deixar na tela. Mas enfim, isso poderia dar uma velocidade até mesmo supersônica mais ou hipersônica para o Morte.
Bem, agora depois da análise de ambos os nossos queridos participantes, vamos dizer quem é o vencedor de uma vez, que é o Reaper de Overwatch. Mas eu irei explicar o porquê. Bem, a diferença entre TIA e AP, fora o nível de velocidade dos dois, é muito grande. Fora que os hacks do Reaper poderiam ser um problema para o Morty, incluindo sua manipulação de fumaça, sua intangibilidade, seu teletransporte e etc. O problema é que o Morty ele poderia voltar e caçar o Reaper novamente, o que faria a luta ser eterna, já que o Reaper também poderia voltar e caçar o Morty novamente. Porém, na maioria esmagadora dos cenários, o Reaper sim ganharia do Morty. Então, o vencedor dessa luta, como vocês puderam ver na análise, é sim o Reaper de Overwatch.